Olá, gente, vamos a mais um dia do nosso preparatório e eu falei, vamos começar o vídeo de hoje com clima e até o momento uma das músicas que estava ganhando era essa, Pode Vir Quente que eu estou fervendo para o segundo simulado, hein? E o que a gente quer é justamente isso, que seja um clima sem estresse, um clima em que a tranquilidade de que essa prova vai chegar e que vai dar tudo certo, tá? Eu pausei a música para ficar mais fácil de falar. Quero lembrar vocês que próxima semana a gente não vai ter preparatório para o TEOC, porque a gente vai estar com foco total para se atualizar com tudo que veio na ASCO, o que é que vai mudar a conduta. E a gente vai estar lá no Instagram da Casa da Onco fazendo a cobertura completa. E no dia 12/6 vamos ter o primeiro pós-ASCO, tá? O primeiro pós-ASCO que vai ter aí do Brasil. Na segunda-feira a gente já vai ter o nosso pós-ASCO às 19h30, tá? Então a gente vai fazer uma cobertura com várias outras pessoas parceiras. Espero que vocês estejam lá ao vivo, tá? Vamos discutir com uma linguagem simples, acessível, o que é que tá vindo de novidade, o que é que vai mudar a conduta depois dessa ASCO. E vamos começar então com uma questão que foi do TEOC de 2022, tá? Que foi do ano passado, então, que falava de uma mulher de 40 anos que tinha dor epigástrica há 60 dias de caráter progressivo e 10% de perda ponderal no último bimestre. Após uma consulta com o clínico geral, foi realizada uma endoscopia digestiva alta que indicou a presença de lesão cerada no corpo gástrico. O padrão endoscópico tipo 4 de Bormann, cuja biópsia indicou o adenocarcinoma de células de anel de Sinnett, conforme classificação da OMS. Daí ele perguntava, qual é o principal perfil molecular mais relacionado a essa classificação histológica descrita? Tá? Quais são as mutações genéticas mais características desse perfil molecular, uma vez que essas características estão associadas à escolha do tratamento sistêmico mais comum nesse cenário. E aí, no item A, ele vai falar que é o padrão de genômica estável e que as mutações genéticas é o CDH1 e o RHOA. Na letra B, o padrão de instabilidade cromossômicas. Na letra C, padrão de genômica estável, e fala outras duas mutações, que é o CDH1 e o HER2, e o padrão de instabilidade de microsatélites, MLH1 e MSH2, tá? E quando a gente está falando do Bormann tipo 4, a gente está falando de uma lesão infiltrativa, tá? Que invade ali o corpo gástrico, exatamente a localização. Aqui, o que é isso que ele está falando? Ele, então, estava se referindo à caracterização molecular do câncer gástrico, que é o TCGA, né? Esse projeto TCGA, esse paper aqui são figuras que eu tirei de um estudo que é aberto da Nature, que vocês podem acessar depois. Então, ele avaliou 295 pacientes, tá? Com câncer gástrico e foi olhar, então, fazer a definição e agrupar esses pacientes em 4 grupos de acordo com o seu perfil genômico, ou seja, de acordo com as mutações que eram encontradas nos tumores desses pacientes. E vejam só o que eles observaram. Dos 195 pacientes, 26 se encaixavam no grupo do EBV positivo, 64 tinham MSI high, ou seja, eram os hipermutados, tá? Com estabilidade de microsatélites, tá? No GS era a estabilidade genômica e a maioria era esse roxinho aqui que a gente chama de instabilidade cromossômica. Tá? E o que eu quero que vocês vejam é, quando a gente está falando do instabilidade cromossômica, a gente está falando a principal é a histologia intestinal de Lauren, tá? A gente sabe que quando a gente vai falar sobre a histologia, né, a classificação de Lauren, a gente tem o intestinal e o difuso, sendo o difuso, ele é mais comum em pacientes mais jovens e ele tem um pior prognóstico, porque ele tem uma característica de ser mais infiltrativo e a gente observa ali a presença das células em anel de Sinnett, tá? Então vejam que interessante, quando a gente fala daquele paciente com instabilidade cromossômica, eu tenho mais a histologia intestinal e mutações de TP53 e ativação da via do RAS. Tá? E eu quero que vocês observem que ele é o mais comum. Quando eu tô falando dos pacientes EBV, eu tenho mais mutação de PI3K, expressão de PDL1, já que a gente está falando de um tumor com vírus, né? Então a expressão de PDL1 é alta, e eu tenho também o silenciamento do CDKN2A, tá? A gente tem aqui, quando eu tô falando dos hipermutados, em azul, o MSI high, a gente está falando de um silenciamento do MLH1 e é aqui que a gente vai encontrar ali a instabilidade de microsatélites. Mas quando eu vou falar do genomicamente estável, tá? Eu vou falar de
histologia difusa, que era exatamente isso que a gente tinha na questão. Eu mostro para vocês aqui, nesse gráfico em barras, que olha que coisa interessante. Esse gráfico ele avaliou só aqueles que tinham a classificação de Lauren difusa, que é exatamente o caso da questão. E olha como aqui o verde, né, que é o de estabilidade genômica, a gente tem a maioria desses pacientes. Então, os difusos, eles são, na maioria das vezes, de estabilidade genômica, tá? Então, por isso que os intestinais, até eles têm um prognóstico melhor, né? Vocês veem que com instabilidade de microsatélites, né? E eles são pouco frequentes nos difusos, né? Eles são mais frequentes no intestinal. E quando a gente vê a histologia, então, difusa, que tem essa estabilidade genômica, quais são as mutações que a gente encontra? É o CDH1, tá? Principalmente aqui que a gente observa, tá? Então, quando eu tô falando do paciente que tem instabilidade genômica, eu vou ter mutação de CDH1, mutação de RHOA, tá? Então, o que a gente observa como gabarito da questão era a letra A, que era o padrão de genômica estável, CDH1 e RHOA. Tá? Então, é importante a gente trazer esse conceito, dar uma olhadinha depois nesse paper aqui, observa onde a gente tem principalmente cada uma delas, o que a gente encontra de mutação, isso vai estar no flashcard para que a gente não caia de novo se cair uma nova questão. A última questão, então, que eu trouxe foi de um paciente de 42 anos que tinha o diagnóstico de um adenocarcinoma gástrico com células do tipo anel de Sinead, sem expressão de HER2, com enzimas de reparo do DNA preservadas. Ele foi tratado com quimioterapia perioperatória de acordo com o estudo FLOT. Não houve toxicidades. O anátomo patológico da cirurgia descrevia que era um tumor, olha só, ficou uma doença residual bem grande, né? Um PT3-PN2, estadio clínico 3A. Em 3 meses após a aplicação de químio, o paciente apresentou dispneia, repouso e dor na região da panturrilha direita. A investigação evidenciou trombose venosa profunda em membro inferior direito com tromboembolismo pulmonar periférico. Então, o paciente ele tinha tanto uma TVP na perna direita, tá, quanto um TEP, sem repercussões nas câmaras do coração. A tomografia do abdômen indicou sinais de implantes peritoneais e linfonodos retroperitoneais. Então, o que é? Ele está falando de um paciente que estava fazendo o tratamento com quimio perioperatória, tá, de acordo com o estudo FLOT. Ele operou e veio bastante doença. Porém, 3 meses depois de acabar ali a última aplicação de quimioterapia, esse paciente ele já progrediu. E progrediu com carcinomatose peritoneal e também com uma complicação associada à doença oncológica, que é o TEP e o TVP. E ele quer saber qual que é a próxima linha desse paciente. E aqui eu quero mostrar para vocês, porque isso é um tema que é abordado não só em câncer gástrico, como em outros tumores. A gente viu também, revisando cabeça e pescoço, em que eles batem na tecla o tempo em que o paciente progrediu após a adjuvância, tá? O neoadjuvância. Então, veja que esse paciente progrediu 3 meses depois do tratamento com FLOT, que a gente inclui ali platina. Então, quando a gente tá falando para esse paciente ele vai ser incluído nos estudos de segunda linha, tá? Em que eu tenho principalmente o uso de irinotecano e de taxanos para a segunda linha do câncer gástrico. Então, é importante a gente observar essas nuances. Quanto tempo depois o paciente progrediu? Quanto mais a gente faz questão, mais a gente observa o quanto eles querem que a gente esteja atento a alguns sinais. E eu trago aqui para vocês, então, o fluxograma da diretriz da SBOC de segunda linha, em que a gente tem aqui as opções de fazer paclitaxel com ramucirumab, e aqui a gente tem, né, aos moldes do estudo Rainbow, tá? A gente tem só fazer taxol, ramucirumab monoterapia, docetaxel monoterapia ou irinotecano monoterapia, tá? Então, essas são opções, mas a gente sabe que FOLFIRI é também uma opção. A gente tem um estudo de fase 2, então, que ali pode validar pra gente a indicação de FOLFIRI. Então, ou taxano ou irinotecano, sendo que eu posso associar o ramucirumab, tá? O que a gente vai observar nessa questão? Eu vou voltar aqui o item. Esse paciente, então, ele tinha TEP e TVP. Então, dá para esse paciente um antiangiogênico, eu posso aumentar a complicação, né? E quando a gente observa o ganho, né, da adição de um antiangiogênico nesse cenário de segunda linha, ele é muito pequeno. Então, diante dessas complicações, o que a questão queria era que você identificasse isso como uma contraindicação. E ele coloca ali como algumas opções:
Taxol e ramucirumab, então a gente já tiraria Folfiri e ramucirumab, coloca DCF modificado e coloca como opção Folfiri. Veja que eles não colocaram só o irinotecano, né? Como a gente coloca aqui na diretriz da SBOC, né? Que ele coloca só o irinotecano monoterapia, mas Folfiri sim, a gente tem estudo mostrando que há benefício de associar sim o fluoracil, a gente até aumenta a taxa de resposta, já que a gente está dando duas drogas e nós não temos evidência ali, não há benefício, né, mais uma vez, então nem na primeira linha, nem na segunda da gente fazer esquemas tríplices, tá? Aumentamos a taxa de resposta, mas sem dar ganho de sobrevida para esses pacientes. E lembrando que os estudos que compararam irinotecano com Taxol na segunda linha, eles não mostraram superioridade de nenhum dos dois, então as duas opções, elas são excelentes. Então veja que ele não colocou na questão um item que só tinha Taxol e um item que só tinha Folfiri, né? Porque daí ia gerar um pouco de dúvida, a questão ela foi bem feita, né? Realmente a gente só tinha uma escolha que era Folfiri na segunda linha, já que segunda linha, né? Já que esse paciente ele progrediu e a gente está falando de uma progressão 3 meses depois, então eu não vou tratar esse paciente aos moldes de uma primeira linha, mas sim de uma segunda. Então a gente se vê aí depois de uma semana só estudando ASCO, focando em tudo que tem de novidade e a gente se encontra para continuar o nosso preparatório, tá? Em breve. Eu espero vocês.